Comandante, vamos fazer Não. Olá, amigos. Eu sou Ednei de Oliveira e estamos iniciando o programa Portos, Aeroportos e Modais. O objetivo de debater a questão de infraestrutura e logística do Brasil. E hoje, nesse reinício, nós temos aqui pessoas especialíssimas na minha vida, né? E para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Temos aqui o Ricardo Salles, que é o vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e o âncora do RJ Mais Negócio, que é o podcast da Associação Comercial, no qual eu tenho uma honra muito grande de dividir com ele hoje esse podcast, e esse reinício tinha que ser assim, um amigo e com um trabalho fantástico que está sendo feito para a Associação Comercial, para os empresários do Estado do Rio de Janeiro. Temos aqui também o comandante, Marcelo Felipe, né? É subsecretário adjunto da Secretaria de Economia do Mar, que tem feito um trabalho fantástico, que hoje é o nosso convidado especial também. E a Ágata, que é a Agata, né? Que é da Autoridade de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Rio de Janeiro, e que nos brinda também com a presença para que possamos hoje aqui debater esse assunto interessantíssimo para todos do Brasil, de infraestrutura, logística, social, ambiental, enfim. E gostaria de começar aqui o nosso amigo Ricardo, que desse o seu... Ednei, eu gosto muito dessa ideia de você voltar a falar sobre o tema, porque existem vários canais que tratam, e muitos que tratam de forma superficial. Eu acho que essa oportunidade da gente ir lá, falar com o comandante, entender exatamente como funciona e criar essa exposição, que é uma coisa muito parecida com o que nós queremos no Centro de Negócios, trazer a clareza de como que isso funciona, como é que esse jogo é jogado, é muito bom. Muito bom. E economia do mar é um assunto importantíssimo para o estado do Rio. É uma forma da gente estar unindo o oceano, economia e sustentabilidade e fomentando negócios aqui no nosso estado. E é uma honra, né, ter a presença do nosso comandante aqui. E, comandante, se você puder se apresentar um pouco para a gente, contar a sua jornada, como que esse tema de economia do mar chegou na sua vida. Bom, primeiro agradecer o convite, a gente poder estar nesse primeiro programa, né, de retomada do Portos, Aeroportos e Modais. Portos, Aeroportos e Modais. É realmente uma honra para a Secretaria de Energia e Economia do Mar, uma secretaria nova, foi criada em 2023, no início do segundo mandato do nosso governador, que, com uma visão estratégica brilhante, visualizou o DNA do Rio de Janeiro, a economia do mar. Somos o maior produtor de óleo e gás do Brasil, 85% da produção de óleo, de petróleo no Rio de Janeiro, 75% de gás. Se fôssemos um país, seríamos o 10º produtor de petróleo. E fora o óleo e gás, o Rio tem o DNA da economia do mar. Então, estaleiros, eu dou um número aqui, dos 48 estaleiros de grande e médio porte do Brasil, 24 estão no Rio de Janeiro, vários desativados. Então, a Secretaria nasce com essa pegada de fomentar o emprego, renda, geração de alimentos através da pesca no nosso estado, através de políticas públicas, que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui. E como eu comecei no mar, né, essa sua pergunta, com 15 anos, decidi seguir a carreira naval, entrei para o Colégio Naval, foram 33 anos na Marinha do Brasil, tive o privilégio de comandar 3 navios de guerra, naveguei muito, então me aposentei em 2020, fui para a reserva e quis o destino que voltasse em atividades ligadas ao mar, né? Que o nosso amor pelo mar é assim, de uma vida dedicada a ele. Eu te garanto que o destino é pela competência, né? Porque quem tem competência, o destino sempre chama, principalmente um estado como o Rio de Janeiro, que você disse muito bem. O estado do Rio de Janeiro é o estado que mais tem portos no Brasil. Nós temos hoje em torno de 10 portos ativos e de grande porte, com um movimento considerável. Então, e uma costa marítima muito grande, né? Tudo começou na questão portuária
né, a abertura dos portos brasileiros em 1808, não é isso? Isso, a chegada Foi da aqui, família real. da família real, foi o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro ele tem essa vocação natural para a questão portuária, né? E foi muito feliz essa criação do governador, da Secretaria do Mar, especializada nisso, porque a economia do mar, foi feliz até no nome, né? Porque é uma riqueza fantástica que o mar gera, né? Não é só pescador, nós temos hoje as plataformas que geram milhares de empregos com profissionais de alta capacidade técnica, que requer muito estudo. A Petrobras, a sede aqui no Rio de Janeiro, que tem as grandes explorações, maior parte exploratória dela hoje é no Rio de Janeiro. E nós tivemos a alegria também, na questão de mar, de buscar o petróleo em águas profundas, que nós dominamos, a Petrobras domina a grande tecnologia, que é a riqueza do mar, né? E um ponto importante do que você está dizendo, Ednei, é que a forma de explorar o petróleo no Brasil, em águas profundas, ele permite um impacto de carbono 20% ou em torno de 20% menor do que de águas rasas, que é a grande parte da exploração que acontece no resto do mundo. Então, até nessa matriz fóssil, nós somos eficientes e muito eficientes, porque 20%, quem conhece de engenharia, sabe que é uma jornada gigante para você alcançar 20% de eficiência em alguma parte. Exato. No impacto de carbono, então, não precisa nem falar, né? Exatamente. A gente vive a década dos oceanos, né? Então o pessoal vai falar, então a economia do mar é uma coisa recente? Eu digo não. Tá? Eu vou me arriscar a dizer que só fomos descobertos, o Brasil só foi descoberto graças à economia do mar. É verdade, é verdade. A gente vai lá para o século XIV, né? Escola de Sagres, em Portugal, um grupo de pessoas não muito grande resolveu o quê? Inovar na indústria naval, né? Construir as caravelas, as grandes navegações, métodos de navegação astronômica. Então, via a economia do mar, se fizeram ao mar e descobriram o Brasil, que é esse país maravilhoso. Ou seja, a economia do mar é importante há muito tempo. E vindo ao Rio de Janeiro, né, que teve essa visão estratégica de criar uma secretaria dedicada a isso, a gente, apesar de ser o terceiro menor estado em área, a gente tem o terceiro maior litoral. A gente só perde aí para Bahia e Maranhão. Ou seja, é uma riqueza... É o terceiro maior, mas o mais bonito. Sem dúvida. Terceiro menor, com o terceiro maior litoral e o mais bonito, e o sem primeiro, dúvida. sem dúvida alguma, em beleza. Então... Eu tive uma felicidade, eu sou paulista, né? O comandante também é paulista, né? E eu estou aqui há 25 anos no Rio e tive a felicidade de me encontrar, de encontrar ter essa relação com o mar, com portos, foi aqui no Rio de Janeiro, né? Eu fui convidado para ser secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, em Itaguaí, onde tem um porto. E incrível que, com isso, eu aprendi muita coisa em relação à economia do mar. Por exemplo, e eu tenho certeza que a secretaria, eu queria saber disso, hoje tem muitas pessoas que não têm ideia da exploração econômica que a gente pode fazer no mar. Com fazendas marinhas, com exploração, com criação de ostras, criação de tudo quanto é... Vieira, as nossas... Isso. A nossa sardinha, que é a melhor sardinha do mundo, dizem que são os portugueses. E aí, Ricardo, o que na época eu me recordo, que você pode solicitar o direito de exploração de uma determinada área. Eu queria, não sei se a secretaria tem orientado e tem alguma coisa em relação a isso, porque tem muitas pessoas que às vezes estão passando dificuldade, um pescador com dificuldade, se ele fizer o georreferenciamento de uma área e solicitar isso, ele passa a ser uma fazenda, é uma propriedade dele. Só que ela tem, obviamente, as localizações permitidas, né, para que ele possa, para não atrapalhar o trânsito, o tráfego de navio, etc. Não, e isso também a gente precisa entender que se a gente está querendo ter uma economia do mar, a gente precisa ter um mar saudável, a gente precisa de um oceano saudável. E entender qual é a melhor maneira de estar explorando essa economia do mar, causando o menos impacto possível no oceano, né? Eu vou começar pela Ágata. Você tocou num ponto fundamental. Eu diria que os oceanos
são responsáveis pela sobrevivência do planeta. Por quê? Eu faço a comparação que nosso corpo humano tem 70% de água. Talvez não por acaso o Criador criou o planeta com 70% de água. Incrível a coincidência, é verdade. Ou não, coincidência ou não. É verdade. Ou seja, no nosso corpo, o aparelho circulatório é responsável por levar os nutrientes, assim como os oceanos são responsáveis por 95% das trocas comerciais entre os países, né? Também o corpo humano, né, o aparelho circulatório vai fazer as trocas gasosas, CO2, oxigênio, como o oceano faz a mesma coisa. através Incrível, da evaporação. Então eu diria que esse aspecto ambiental, né, cuidar dos oceanos, é cuidar da nossa sobrevivência. Perfeito. É como se cuidasse do nosso próprio corpo. Nosso próprio corpo, fazendo essa semelhança. Relação fantástica. Isso. E sobre a sua pergunta, Ednei, a Secretaria tem a plena consciência de que a cultura oceânica é pouco difundida no Brasil. Verdade. Para muitos brasileiros, mar é praia, né? Eu brinco, tem aquela estátua do Carlos Drummond de Andrade em Copacabana, está de costa para o mar. A gente está até querendo lançar uma campanha no dia da Amazônia Azul, que é o nosso mar territorial, virá-lo por um dia. Vamos ver se a gente consegue com a prefeitura, para conscientizar, porque o mar é muito mais do que praia, né? São riquezas imensuráveis. Você citou a possibilidade de fazendas, né, marinhas. Tá? Nós atuamos, tem vários pedidos já. A Secretaria atua junto à SPU. São vários licenciamentos que tem que ser Secretaria de Meio Ambiente, o INEA, IBAMA. Então a gente procura. O foco da Secretaria é política pública e geração de emprego, renda e alimento. Então quando a gente ajuda o empreendedor a atingir um negócio, ele está cumprindo nossa missão. Então a gente tem ajudado vários projetos, iniciativas de aquicultura, né, junto a esses órgãos que eu comentei, para poder cumprir essa tarefa de viabilizar novos negócios no mar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que isso parou a economia do mar? E a minha provocação é até um pouquinho mais forte. Eu acho que devia ter uma secretaria só para a economia do mar independente. Por que parou na Secretaria de Energia? Por conta de uma facilidade de entendimento do então secretário? Por que parou? Porque é muito mais do que a geração das eólicas ou geração por conta das ondas. Por quê? A nossa secretaria, ela é oriunda, ela foi criada em 2023, né? Em janeiro, no início do segundo mandato, é oriunda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Então ela sai dali e é criada a Secretaria de Energia e Economia do Mar. Quando a energia é criada no mar, né, óleo, petróleo extraído do mar, eólicas offshore, também é economia do mar. Mas a gente cuida também de outras áreas da energia de terra. Então a Secretaria tem essa abrangência. Cito um exemplo, criamos em 2023 um centro de gerenciamento de riscos e emergência em energia. A gente monitora a falta de energia, por exemplo, em hospitais, estruturas críticas, e a Secretaria procura antecipar o problema para atuar na solução. Então a gente, além da economia do mar, que em muitos casos engloba a energia quando é feita no mar, a gente cuida da energia, ou seja, ela nasce junto, cuidando dessas duas áreas. Eu diria que ela é mais economia do mar e com amplitude para olhar para a energia para além do mar do que da energia. Exatamente. Por isso, Ricardo, que a Senemar ela tem uma forte sinergia com várias outras secretarias, né, e com vários órgãos também de diversos setores da sociedade. E tem também a Sedemar, que é uma comissão maravilhosa que quando a Senemar ela abre as portas, né, para poder escutar, para poder promover trocas, né? Exatamente. Obrigado pela ótima pergunta. A Sedemar, que é a Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar, ela nasce antes mesmo da Secretaria. Ela já existia lá na SEDEIX, na Secretaria que nos antecedeu, como uma comissão de fomento, né, da economia do mar no Estado. Como? A gente congrega ali o tríplice hélice, né? Nós temos o governo coordenando, iniciativas, empresas privadas, academia, todos num fórum de debates para quê? Formulação de políticas públicas.
O Ednei teve o prazer de comparecer na Tive. nossa última. A gente tem reuniões trimestrais. São grupos de trabalho, né? São que vocês têm? 16 grupos de trabalho dos vários setores da economia do mar. Os senhores terem ideia, os 2 últimos criados foram mineração offshore, que a gente nem tem legislação no Brasil. Olha isso, que É fantástico. uma riqueza fantástica no leito marinho, inexplorada ainda. Então o Rio, apesar de ser uma atribuição federal, o Rio quer propor iniciativas para que tenha uma lei, né, federal, Olha que leis estaduais. interessante. E criamos também um outro grupo de trabalho recente, que é descarbonização e crédito de carbono. Que a gente vê inúmeras iniciativas de descarbonização que as empresas e outros órgãos poderiam estar gerando crédito de carbono e virando dinheiro, né, para fomentar a economia. Então a gente está propondo aí essa discussão com os vários setores para, de repente, criar uma agência estadual de crédito de carbono, para a gente poder... São exemplos. Temos grupo de petróleo, gás, indústria naval, descomissionamento, que é um mercado... Descomissionamento é um mercado gigantesco nos próximos anos. E o barco acaba sendo rebocado para Isso. muito distante. Muito, porque muitos estaleiros não estavam preparados, já estão se preparando. A Convenção de Hong Kong entrou em vigor recentemente e tem alguns requisitos que têm que ser cumpridos, muitos ambientais, e a gente está fomentando essa adequação para não perder clientes, né? Por exemplo, o país de bandeira que aderiu a Hong Kong não pode descomissionar uma plataforma ou um navio num país que não tenha aderido. E o Brasil está em processo de internalização da Convenção de Hong Kong ainda. Então a Marinha cuida Ainda disso. não aderimos. Já aderimos, mas não internalizamos. Tá. Então a gente está internalizando, ou seja, o MRE com a Marinha estão fazendo os trâmites. Estamos simpáticos a. É mais Sim. ou menos por Não, aí. é necessário, né? Aham. Os requisitos ambientais hoje são inimagináveis desmantelar numa praia como era feito em alguns países, né? É porque há algum Recentemente. tempo ficou um barco aqui à deriva e Não, nós O temos São aqui Luís, o São fundeado aqui na Baía de Guanabara e afundado, nem fundeado, Sim. afundado mesmo. Nós temos vários cascos aí que atrapalhavam, inclusive, a navegação, perigoso, inclusive, para embarcações. E o descomissionamento é uma coisa importantíssima. Importantíssimo. Plataformas de petróleo são várias hoje. você que precisa, fazer né? isso sem tirar o amianto é um problema assim Exatamente. gigante. Ambiental. A mineração que você o falou, nome também. a mineração ela está dentro daquela ideia das fazendas marinhas, é mais ou menos Também, daquilo, também. porque o que as pessoas têm que entender é o seguinte: o que tem aqui em solo nós temos no mar, no oceano, né? Nós temos ouro, nós temos prata, nós temos todos os minérios ali embaixo. Obviamente que para que você faça essa prospecção, buscar isso aí, tem a questão ambiental, que uma coisa que você fez uma comparação hoje que eu vou guardar para a vida, que é a semelhança do corpo humano com a Terra, com o planeta Terra, que é 70% água. Olha, hein, é fantástico. Então, isso traz consciência, né? Quando as pessoas começam a entender esses detalhes, são coisinhas simples, bobas, aparentes, mas não é. É muito importante que as pessoas tenham. Espero que os jovens que estejam nos ouvindo aqui, né, comecem a pensar nisso. Só me deu um gancho agora, eu não posso perder a oportunidade. Eu vou querer fazer uma pergunta para falou você em de jovem. Só falou em jovem. Do velejar Vou falar. do curso, A né? secretaria, tendo essa consciência que eu falei da cultura oceânica pouco difundida no Brasil, a gente lança um programa chamado Jovens do Mar. Lindo, Deixa lindo eu esse primeiro programa. pedir para o pessoal da técnica passar o vídeo que você me encaminhou para o pessoal de casa ver como é. Ótimo, excelente. Pode continuar. Depois Isso, esse programa foi lançado recentemente pela secretaria. Ele tem 3 pilares, 3 vertentes, né? Uma cultural, nós assinamos um memorando com a Marinha do Brasil, que nos cede o espaço cultural da Marinha, tem museu, tem navio-museu, tem submarino, tem aviões. Então, os jovens da rede pública, inicialmente, visitam o espaço cultural da Marinha, conhecendo um pouco da nossa história, da importância do mar, né? Eu costumo dizer que desde os fenícios, os países, os grandes navegadores. isso, que optaram pelo mar no seu desenvolvimento, prosperaram. E isso não é por acaso. Adam Smith, lá em 1776, naquele livro A Riqueza das Nações, fala que os países que têm o mar para permitir as suas trocas comerciais
tem uma vantagem, sai na frente muito, anos-luz em termos de vantagens econômicas, né? Com toda a tecnologia, continua sendo assim hoje. 1.700 que você está falando, e continua sendo exatamente assim hoje. Eu diria, Ricardo, que hoje, inclusive pela consciência e pela necessidade de alimentação do planeta, da população mundial, ficou muito mais acirrada essa disputa, né? Tanto que nós estamos vendo guerras, conflitos por conta de domínio de mar, de costa marítima, e por conta da importância disso. Eu digo sempre, o Portos e Aeroportos Modais, a gente tem esse objetivo exatamente de mostrar isso. Transporte uma grande parte de transporte de cargas não é feita de avião e nem de trem, é feita de navio. Então, a importância dos oceanos, da questão marítima, da navegação, ela é o que sustenta a humanidade, é o que interliga e conecta tudo. Eu dou um exemplo. Na pandemia, os portos funcionaram 24 horas Exatamente. Por dia, 7 dias por semana e 30 dias. Fica em casa, mas o navio tinha que estar circulando. Porque se só fechar um porto, não tem pão amanhã na padaria. Não tem pão amanhã. Porque, né, um exemplo que a gente dá. Então é fundamental essa consciência da importância da economia do mar, da cultura oceânica. Aí eu volto para o programa Jovens do Mar. Falei da vertente cultural. Tem uma vertente acadêmica, que a gente pegou o navio da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e leva os jovens da rede pública a terem aula a bordo. Muitos nunca tiveram a oportunidade de entrar no navio. Aí entram no navio, tem aulas de cultura oceânica, navegação, biologia marinha, tem esse contato com o mar. Esses jovens, começa a despertar, né? Eles são selecionados como, esses jovens? A gente abriu para todas as escolas da rede pública, estadual inicialmente, quer ampliar depois para municipal e particulares também. Tem o site, depois eu vou deixar da secretaria o e-mail. Para todo mundo. Exatamente, a gente agradece essa divulgação, porque eu dou um exemplo, o meu superintendente lá, o comandante Moza, é o superintendente de Indústria Naval e Recursos do Mar, despertou a vocação para a Marinha do Brasil, Marinha de Guerra, numa visita ao navio Museu Bauru, com 8 anos de idade. Olha só. E ele é o coordenador dos Jovens do Mar. Tá. Até me emociono porque... O jovem do mar, por exemplo, se um jovem de Macaé, de Tabapuana, distante daqui da capital, eles quiserem ver, e não tem recurso, são jovens simples, pobres, com recurso... Sem recurso, como que faz? A secretaria ajuda? Podemos, a gente já viabiliza o transporte, né, aqui das mais próximas, e podemos buscar parcerias com as prefeituras para apoiar. A gente quer o objetivo que despertar numa geração toda a importância do mar para a sociedade, para o nosso desenvolvimento. Eu tenho uma ideia e uma sugestão para fazer aqui, para a Secretaria do Mar. Da gente fazer um podcast semanal ou quinzenal, e a gente, nosso estúdio é grande, tem espaço para adolescentes, para jovens ficarem aqui, e a gente chamar esses jovens também como parte desse incentivo que a Secretaria oferece para os jovens de conhecimento, de participar de um debate desse, de uma conversa dessa. Incrível, adorei a ideia, nossa. Excelente. A gente já tem buscado iniciativas como essa, até agradeço a oportunidade. Vai ter agora no Museu da Manhã, daqui a uma semana ou duas, Rio Ocean Week. Rio Ocean Week. O que nós vamos buscar? Um painel para falar de cultura oceânica e trazer os jovens do programa Jovens do Mar para assistir. Ou seja, se a gente conseguir um espaço aqui com os senhores para esse debate, e como vocês viram no vídeo que passou, a terceira vertente é esportiva. Essa realmente é um dos orgulhos, porque a gente populariza o remo e a vela. Vela e remo é uma classe mais elitizada. Eu sou remador. Olha aí. Eu sou remador. Ai, tá vendo? Conseguimos... Não com a frequência que eu gostaria. já estamos com um barco escola. Tem outro aqui. Tá, que quebra um paradigma. A vela normalmente é no Optimist, que é um barquinho pequeno de um lugar. Esse barco escola do programa Jovens do Mar, ele tem 6 lugares. Vai um instrutor e 5 alunos. Ou seja, otimiza as aulas de vela e remo na mesma embarcação. E como vocês viram no vídeo, é um programa assim belíssimo que a gente leva para a rede pública uma chance de um esporte que talvez fosse bem difícil chegar, né? Porque você precisa do equipamento, né? E na última Olimpíada, 0 medalhas na vela. De repente a gente com esse programa fomentando
mais talentos surgirão. Porque e a gente talento o Brasil tem muito tem no muito. esporte. Às Muito, vezes é muito. Falta oportunidade. realmente condição. Né? Oportunidade. É. Então, esse programa Jovens do Mar está aberto a todas as escolas da rede pública. Só se inscrever nesse e-mail. Podcast Portos e Aeroportos Mais Jovens do Mar. Pronto. E aí a gente traz jovens para debater aqui junto com a Secretaria. Excelente. Será fantástico. Agradecemos muito. Muito bom. Ágata, fala, Ágata. Bom, quando a gente estava falando, né, sobre as diversas oportunidades que a gente pode ter de economia do mar, me veio a lembrança do Plano Espacial Marinho, que é um caminho excelente para ver como a gente pode estar coordenando esses diversos interesses com a proteção do oceano, para entender as áreas ali que, se você for explorar, você pode estar causando um dano irreversível, mexendo com espécies que já estão até em extinção. Então, a gente começar a entender, a conhecer, a ter esses dados, a escutar os diversos setores, é uma forma da gente poder construir um caminho super interessante. Seguro para a sustentabilidade. E agora a gente está justamente nesse momento de construção do PEM aqui no Sudeste, né? Exatamente, excelente que é o pergunta. PEM? Plano Espacial É Marinho. o Planejamento Espacial Marinho. Planejamento. É você atribuir às áreas da nossa Amazônia Azul atribuições específicas econômicas. Por que isso é importante? Isso vai dar uma segurança jurídica para os eventuais investidores. E para isso, a costa brasileira foi dividida em 4 áreas, né? O Sul, o PEN Sul já iniciou, já está em andamento. O Sudeste vai lançar agora dia 23 na FGV, vai ser o lançamento. Tem o PEN Nordeste e o PEN Norte. E é importante porque vai definir as áreas todas de atividades econômicas que podem ser realizadas naquela faixa que vai ser definida com a sociedade, né? Esse PEN houve a sociedade, houve o histórico daquelas áreas, né, as atividades que já eram relacionadas lá, e vão procurar fazer esse ordenamento aí da nossa Amazônia Azul. Terras raras estão relacionadas lá no PEN. Vão estar, né, toda essa parte de mineração offshore, as áreas que poderão ser exploradas. A ideia é essa, é poder fazer um ordenamento. Quem conduz isso é a Marinha, através da Secretaria da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar, junto com o Ministério do Meio Ambiente. Eles trabalham em conjunto para a condução do Planejamento Espacial Marinho. Você sabe que há uns 20 anos, talvez, teve o comandante da Marinha esteve aqui e falou pela primeira vez da Amazônia Azul. Da Amazônia Azul. E aí, nós na associação, eu vou dizer que, assim como eu, vários boquiabertos do potencial que era e dessa descoberta, e espantados, assim, como é que a gente nunca pensou com essa ótica nesse potencial que é a Amazônia Azul, maior do que o território nacional. Mas sabe uma coisa que eu fico assistindo Agora, Ricardo, a Amazônia Azul também está no mapa mundi do Brasil. Exatamente. É possível a gente visualizar, a gente entender essa riqueza, né? Exatamente. Esse termo foi lançado pelo um ex-ministro da Marinha, comandante da Marinha, Roberto de Guimarães Carvalho. Ele até conta, né, que ele vivia uma época de dificuldade orçamentária e queria mostrar a importância do mar lá no Congresso, e faz essa comparação. A Amazônia Azul tem 5,7 milhões de quilômetros quadrados, praticamente a Amazônia Verde, né? E ele usou essa comparação e pegou e ficou, e mostra realmente essa importância econômica, social e de sobrevivência, né, ambiental, que eu citei para os senhores. E recentemente incorporamos quase o território de uma Alemanha, através de trabalhos da Marinha, lá nas Nações Unidas, mostrando que essa área que foi expandida da nossa Amazônia Azul fazia parte da extensão da nossa plataforma continental. Ou seja, foi provado e já incorporamos mais uma área equivalente a uma Alemanha. Imagina o que tem de riquezas nesse subsolo marinho que pode ser explorado a partir de agora. E com o planejamento espacial marinho, a gente também começa a perceber que podem ter atividades
concomitantes acontecendo no oceano, né? Uma no fundo do mar, uma no meio do mar e uma na superfície do mar. Perfeito. Então, isso é interessantíssimo. Importantíssimo esse ordenamento até por segurança das atividades, né? E também para o investidor saber que não, aqui está planejado, está ratificado pelo governo, que pode ser uma área de eólica offshore, por exemplo. Que é a Secretaria, até aproveitar a oportunidade, tem um projeto junto com a Petrobras de lançar a primeira turbina eólica offshore na área do Porto do Açu, uma área a 12 milhas da costa, e já estamos aí trabalhando nas licenças para tal, né? Que a gente tem que... Iniciativa privada? Também. Pra você ter uma ideia, esse grupo de trabalho tem 50 e poucas organizações trabalhando juntas nesse primeiro projeto do Brasil. A gente tem que ter a consciência que o petróleo é finito, né? Não vai ser hoje nem amanhã, até 2030, se nada for descoberto a mais, vai ter a inflexão, né, na produção. Então, Aqui na Bacia de Campos, né? Isso. Eu digo se não houver outras descobertas aí que estão tendo lá na margem equatorial. E se já tem pontos, né, que já tem exploração acontecendo, eu acho importante a gente continuar nesses pontos e não querer ficar buscando novos pontos em outras áreas do Brasil que já tem uma super importância de preservação ambiental. Você comentou da ambiental e eu acrescento a responsabilidade social nessa transição energética. Porque a gente, para pensar em fechar um posto de trabalho do óleo e gás, a gente tem que ter aberto antes da energia renovável. Então, Exato. por isso que são importantes esses projetos, que a gente tem uma experiência de 50 anos no offshore. Essa indústria offshore pode migrar para eólica offshore. Né? Estaleiros podem produzir turbina. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade social na geração de emprego e renda. Por isso que é importante a política pública aí da transição energética, né? E aquilo que o Ricardo falou, tentar buscar sempre a maneira mais sustentável possível de estar retirando aquele petróleo, porque a gente já sabe que a gente está liberando carbono estocado, né, na atmosfera, aumentando aí, intensificando aí as mudanças climáticas e tudo mais. Só que se a gente não fizer isso da maneira mais sustentável possível, a gente vai estar aumentando aí a nossa emissão de carbono. Então, buscando essas maneiras é essencial também. Ricardo bem colocou, a nossa produção de petróleo já tem a menor pegada de carbono do mundo. O pessoal tem que entender que a quantidade de carbono produzida na extração do petróleo, por navios, por plataforma, isso é a pegada de carbono. E a nossa é a menor já do planeta. É quase a metade do que os outros fazem na produção. Comandante Marcelo, acho isso que o Ricardo falou, o que a Ágata falou, da questão ambiental obviamente importantíssima, é fundamental. Volto a dizer aquele exemplo que você deu do corpo humano com a Terra. Ponto. Isso aí já mostra a importância de cuidar do meio ambiente. Só que nós temos também, e eu acho que precisa de órgãos públicos, assim, de entidades como a Associação Comercial, a Ágata, que é a da Autoridade de Desenvolvimento Sustentável, conscientizar as pessoas jovens, principalmente, que é o nosso futuro, que uma coisa é a gente preservar. O que não pode é também criar dificuldades exageradas para que se empreenda. Porque nós temos essa dificuldade de investidores e de empreendedores. Eu vou dizer que um exemplo atual, que é lá na Foz do Amazonas, que temos o maior reservatório de petróleo do Brasil, e pode ter certeza que é o mesmo que a Guiana, Suriname, Guiana e Venezuela estão e a costa sugando. Da África tem. E nós aqui acreditamos em histórias que vêm de fora, dizendo que ali vai atrapalhar, estragar. Sendo que nós temos, como o Ricardo falou, a Petrobras com a maior responsabilidade ambiental que tem no planeta de prospecção de petróleo. Oi, Ednei, você sabe uma coisa interessante? A gente se assusta com quem tem cuidado. A Petrobras é uma empresa que tem um cuidado muito grande no seu processo. A Eletrobras tem um cuidado, a Nuclebras tem um cuidado gigantesco. Aí a gente fala, não, a nuclear é perigosa. Então, Ricardo, mas isso... Como assim? Por quê? Você não está misturando o Então, samba mas todo? esse é o ponto. Esse é o ponto, comandante, que
eu acho que nós que nos comunicamos, uma instituição que tem um relacionamento com jovens, enfim, conscientizar as pessoas, valorizar o que nós temos no Brasil. Nós somos hoje um país que mais preserva no planeta. E somos bombardeados de informações na imprensa, e às vezes a imprensa brasileira acaba fortalecendo essa narrativa que prejudica o investimento e geração de emprego. Porque, como você disse, o petróleo daqui a pouco é finito, acaba, nós temos que pensar no social. As pessoas continuam e está crescendo a população. Só que se a gente ficar com essa política de que não pode fazer uma escavação em determinado lugar porque ambientalmente existem contrapartidas que podem ser dadas, podem ser oferecidas, enfim. Então, Ednei, mas a gente também pode pensar que se já existe exploração de petróleo em diversos outros pontos, para que a gente precisa explorar na Amazônia? Porque é riqueza. Prosperidade para o país. E outra, Ágata, o que acontece? Se nós não estamos pegando e os outros países estão puxando, porque a reserva, o lençol embaixo é o mesmo. Entendeu? Então eles estão puxando. E isso é uma política exatamente de interesse internacional, de que nós não prospectemos o petróleo. Até porque nós podemos ficar autossuficientes. E não interessa na economia mundial. O que os brasileiros precisam perceber é o seguinte: temos que preservar, com certeza, mas temos que viver e temos que dar oportunidade para as pessoas crescer. Nós estamos numa pobreza absurda no Brasil. Nós somos um país pobre. É um país rico do povo pobre. Alguma coisa está errada. Então, onde eu falo, você preservar o meio ambiente, eu fui secretário do meio ambiente, eu sou o que mais defendo a preservação ambiental. Eu tenho um programa ambiental que vocês conhecem, que eu fui homenageado na ONU, tive a honra, né, de receber uma homenagem da ONU, que é um programa ambiental de sustentabilidade. Então, eu posso falar, eu tenho direito de fala, como diz. Por quê? Eu tenho um programa que é premiado. Então, porque eu me preocupo com isso. Só que tem um detalhe, tem o lado também da exploração de empreendedorismo. Se nós fôssemos com esse rigor todo hoje, nós não teríamos aterro do Flamengo, não teríamos... Onde nós estamos aqui, talvez nós estaríamos... Não, nós não teríamos hidrelétricas. Eu acho que... Isso. Eu acho que a gente tem que pensar e usar os instrumentos atuais, o conhecimento atual, para que a gente mitigue ao máximo o impacto. Abrir mão de um desenvolvimento, cercear esse mesmo brasileiro que está no Amapá de ter a riqueza que o Rio de Janeiro gerou durante todos esses anos, é uma maldade com aquela população. Agora, precisamos incrementar. Eu acho que a gente muitas vezes busca trilhas erradas. A gente fica fazendo um questionamento no lugar de entender, Petrobras, como é que são as práticas de mitigação. E se vazar aqui, e se tiver isso, e se... Já tem, se não me falha a memória, 66 poços, eu acho que foi isso que a Silvia me falou há algum tempo, a Silvia Anjos, 66 poços perfurados para entender o quanto tem, a profundidade que tem. O que aconteceu? Não é uma perfuração que começou ontem e que vai fazer a primeira experiência. Uhum. Já está há anos ali. Eu acho que essa conexão, e comandante, você abriu muito bem, falando que a gente tem que olhar o quanto isso pode ser bom para o desenvolvimento. Mas uma pergunta. Vocês estão fazendo a comparação, né, da Amazônia aqui com o Rio, do nosso desenvolvimento, mas... Por que essa forma de exploração de petróleo seria o único caminho possível para esse desenvolvimento, para tirar essas pessoas da pobreza? Será que não teria outras alternativas da gente estar buscando esse enriquecimento? Não, mas esse que eu estou falando é da foz do Amazonas, é do mar. Isso. É o único que tem. Um exemplo, o mar é ali. Não é o único. O local é ali. Mas um muito próspero, né? Isso. Você vê o Rio de Janeiro, quanta riqueza veio do petróleo, royalties. Exato. Entendeu? A gente tem uma população lá ao norte que precisa de um desenvolvimento também. Se tem lá a riqueza, agora com responsabilidade, a própria corrente da área ali, no eventual vazamento,
não vai jogar o óleo para Não tem. Ela vai. E aí, afastar Agatha, da costa. respondendo isso, é porque nós estamos falando de mar. A exploração de mar, não é só em terra, é em mar. Então, se nós já exploramos, a Petrobras ela ensina o planeta, o mundo, de como fazer com sustentabilidade. Em águas Então, profundas. por que não querem deixar ela fazer ali se os outros estão fazendo logo um pouco para cima? Entendeu? Então existe, nós brasileiros estamos sendo enganados. Enganados com narrativas que mostram o seguinte, ó, é um crime. É como, eu diria até, o que se faz com os indígenas brasileiros, os indígenas nossos. É uma exploração, ele não pode fazer isso, não pode explorar a terra, não pode fazer aquilo. Tirou o que eu ia falar agora. Falou em terras raras, né? Muitas das reservas indígenas são colocadas sobre essas terras raras. Exatamente. Tipo assim, não explora, guarda aí para mim. Para mim, porque o futuro eu quero. E depois eles vêm pensa tomar. nisso. É verdade. E nós estamos falando da Amazônia Azul, mas é um comparativo perfeito com a Amazônia Verde. Tipo assim, você não pode explorar, mas um dia eu vou explorar isso aí. E eu fico vendo hoje... A Amazônia, você sabe que tem uma cobiça internacional. Não. A maior reserva de água potável do mundo está no Brasil. Isso. E no futuro vai ser como o petróleo já foi uma questão de crise, Raríssimo. a água potável vai ser. Não, e o Brasil é o país de maior preservação de verde do planeta. Isso não quer dizer que a gente não possa melhorar, preservar ainda lógico. mais. Isso, quando atingirmos a meta, a gente dobra a meta. É isso. E assim, mas uma coisa que a gente precisa sempre pensar é o seguinte: da onde vêm os nossos remédios? Da onde vêm as nossas curas? Bom, hoje em da dia... onde vem também o ar a pureza do ar que a gente respira, a água potável. Infelizmente, então, claro que a gente pensa às vezes, não, eu vou explorar para poder enriquecer através daquele pedaço de terra, mas quando a gente começa a degradar, a gente vê o custo que é para nossa saúde, o custo que é para o nosso bolso. Posso dar um exemplo? Não ter aquela Você sabe melhor do biodiversidade que ali. o Rio é o estado que mais reflorestou no Brasil. E certo? assim, vamos E continuar. é o maior produtor de petróleo. Então, uma coisa não conflita com a outra. E outra você pode manter, pode reflorestar e pode produzir o petróleo com segurança. E vou te dizer mais. Você sabe quantas espécies nativas brasileiras estão patenteadas pela China, por outros países? São centenas. Que nós, brasileiros, tentaram patentear até o açaí. Tentaram não, patentearam, mas perderam depois, porque aí chega no absurdo. Então, você vê... A gente tem que correr para patentear nossas espécies aqui. Então, Agatha, o que acontece? Respondendo essa questão do medicamento... E o tempo todo a gente está descobrindo uma espécie nova. Você acha... Eles numa querem... cortina, né? Viu, Ricardo? Eu participei de um projeto ambiental na África. Mayombe é a segunda maior floresta do mundo, que pega uma parte de Angola, e eu estive lá. Eu ainda tenho esse contrato com o governo de Angola para preservação ambiental, chama-se Adote uma Árvore. E a floresta, parte do Mayombe, estava dentro do meu contrato. E é a mesma situação do Brasil. Se uma empresa, uma Johnson, um laboratório qualquer, ele quiser entrar na floresta para pesquisar, não pode. Aqui também. Só que eu, através do meu contrato, uma cláusula no contrato, eu poderia explorar. E eu poderia fazer parceria com laboratórios. Olha só. Então eu poderia fazer o laboratório não entra comigo. Você acha que não acontece isso aqui no Brasil? Você acha que hoje a Amazônia não está sendo explorada por esses laboratórios? Por isso que eles não querem que entre, porque eles já estão lá dentro. Então é um caminho da gente pensar, eu comandei né? um navio na Amazônia, um navio patrulha. Uhum. Rodei a Amazônia toda. Algumas vezes eu fui acionado para fazer socorro, enchente, cidades totalmente alagadas. Às vezes eu chegava na cena de ação, já tinha uma ONG estrangeira ajudando a população. Está falando aqui um comandante de navio que comandou na Amazônia. Isso. Olha, gente, é fantástico ouvir o testemunho de quem comandou um navio na Amazônia. É isso, né, comandante?
Esse é um Essa é a papel realidade. nosso. Eu tive conversando, Agatha, há muito tempo pela CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, com eu tenho que buscar o nome dele, que eu estou cometendo um pecado, já falei isso outras vezes, um deputado federal que estava liderando, ele era do Piauí, liderando a questão há algum tempo dos royalties do petróleo, quando houve a discussão se o royalty deveria ser compartilhado com todo o país, uma vez que é um bem nacional. Espera aí. Qual é a razão do royalty? Não é uma compensação? O Piauí teve algum impacto negativo quando a exploração foi no Rio de Janeiro? Não. Aí ele virou para mim, pegou a Constituição, já marcadinha, ele tinha lá não sei quantos, uma caixa de Constituição marcadinha, pediu a menina, ela voltou com a Constituição, me deu, falou assim, abre aí nessa marca. Eu abri, aí ele falou assim, leia por gentileza, e falou para compensação. Eu falei, sim, compensação, foi o que nós estávamos falando. Ele falou, e vocês lá no Rio de Janeiro estão usando o royalty para quê? Para pagar a folha? Para fazer obra que não em Macaé, nas regiões de impacto, não em Saquarema, não em Campos? Como assim? Então, por que eu não tenho direito? Ele estava coberto de razão. No lugar da gente olhar onde esse royalty está sendo investido, a gente abre uma discussão que não deve se explorar. Eu acho que nós, sociedade, discutimos discussões vazias, no lugar de discutir questões que são fundamentais para o desenvolvimento, sabe, Agatha? Eu acho que a gente tem que olhar mais como empreendedores o nosso país, aí a coisa avança de uma forma melhor. Não, e o Ednei, ele trouxe um ponto que eu achei super interessante, que é a questão das nossas patentes. A questão de como que a gente pode estar transformando o conhecimento em riqueza, a gente pode estar conhecendo melhor nosso território. Inclusive, quando a gente tem uma floresta clímax, a gente tem uma série de espécies que numa floresta que está sendo replantada naquele momento, a gente não vai ter. Então, é importante que a gente possa conhecer melhor o nosso território. É importante que a gente tenha esse investimento em ciência, em educação, porque é uma forma também da gente estar se desenvolvendo, achando curas na nossa floresta, achando curas no nosso mar. Eu acredito que a floresta tem cura para tudo. Muito. Vamos encontrar ainda muito. E aquilo que a gente estava falando, né, da comparação do ser humano com o mar, é interessante a gente também pensar que qual é a divisão entre o que sou eu, que é o outro, que é a natureza. Nós somos interligados, né? Nós também somos natureza. Então, é super importante a gente pensar no valor também de cada espécie, porque tem todo um equilíbrio ecossistêmico. Então, é interessante a gente poder valorizar. Claro que é importante a gente se desenvolver, em diversos sentidos, no conhecimento, também na busca de uma melhor qualidade de vida. O saneamento é importantíssimo. Hoje a gente está até tendo uma série de experiências com o governo do estado que quando a gente está despoluindo a Baía de Guanabara, a gente começa a ver ali a economia do mar crescendo. Ter mais espécies de peixe, ter mais Atividade espécies de camarão, diversas a... atividades. O turismo azul também, né? Isso que aí é uma que você outra falou atividade da Baía de econômica Guanabara, e importantíssima. aí eu quero perguntar para o comandante, Marcelo, a Baía de Guanabara, a gente sabe que o esgoto ainda não está totalmente resolvido, né? O problema do esgoto, desse enxovalhamento que fazemos aqui no nosso querido oceano, né? Nosso querido mar aqui, nas 70% do nosso corpo aqui. Mas com alegria a gente diz que já melhorou muitíssimo. Muitíssimo. Isso é fato. Mas a gente tem, enfim, nós temos que mudar bastante, melhorar bastante. Tem. Mas eu queria aproveitar os minutos que nos restam para, e eu não poderia deixar de ser diferente, Falar do retomando o programa, né, Portos e Aeroportos Modais, falar do maior projeto do Conselho de Portos, Aeroportos e Infraestrutura, que é o Complexo Portuário e Hidroviário do Rio Guandu, que obviamente todos aqui têm conhecimento e
nos ajuda muito, contribui. Ricardo é da Câmara Técnica, comandante já nos brindou com a participação em vários debates, a Ágata. E eu vou passar o vídeo agora do complexo portuário, que é uma proposta nossa para que a gente possa interiorizar o canal, o mar ali na Baía de Sepetiba. É uma interiorização do porto de Itaguaí para dentro, chegando até Japeri. Então são 43 quilômetros de extensão do canal do Rio Guandu, né, que sai da foz ali da Baía de Sepetiba, do porto de Itaguaí, subindo com uma extensão de 43 quilômetros até o arco metropolitano. Então o objetivo nosso é a geração de emprego e renda. Eu vou passar o vídeo e depois a gente bate um papo a respeito. Beleza? Ótimo. Tá, pronto. Bom, então, como nós vimos no vídeo, uma coisa importante para dizer, nós temos nesse projeto um slogan que eu acho que resume bem a nossa proposta. Empresário coloca o navio no quintal da tua empresa. Então, se ele produz, porque o custo operacional de logística é o que tira ou dá competitividade para um industrial, para um empresário que produz. Se ele produz lá no Vale do Paraíba, e ele vai trazer para cá, para o Porto do Rio de Janeiro, ou para o Porto de Santos, que são as opções que ele tem transporte, ele tem logística, ele tem custo. Então eu convido esse empresário para colocar o navio na frente dele ali, para trazer a indústria dele para cá. Vai gerar emprego e renda para o Estado. A Baixada Fluminense é a maior concentração de pessoas aqui na região metropolitana. Baixada Fluminense, Campo Grande, Santa Cruz, é onde tem o maior volume de pessoas, que esse trânsito de manhã cedo, a gente conhece a Brasil, que é um engarrafamento, linha vermelha, linha amarela, porque as pessoas vêm, né, no trânsito para trabalhar. Então a ideia nossa, a nossa proposta com isso aí é criar oportunidades para empresas que, inclusive tancagem, né, de granel líquido, que é, por exemplo, combustível. Hoje você não tem um espaço no Porto de Santos nem no Porto do Rio, na região sudeste, para você descarregar um navio de combustível. E é aqui onde está o centro consumidor, é a região sudeste. Então, como vocês conhecem, eu gostaria de colocar isso aqui. O comandante esteve lá e por ter sido comandante de 3 navios, então nós estamos falando de um porto. A gente não falou de cabotagem, né, Ednei? Isso, Ricardo, exatamente. Cabotagem, uma coisa é você chegar com os grandes graneleiros, os Post-Panamax, poderem chegar ali naquela região que tem um calado, é rocha no fundo, tem um calado que vai ficar lá, acredito que por toda a eternidade, disponível, e fazer o resto dessa mais de uma milha, mas fazer isso para o Rio de Janeiro, fazer isso para Santos, que a gente está no centro de consumo, faz isso por cabotagem pela costa. Uhum. Isso é excelente, ou até mesmo chegar por cabotagem no aeroporto para fazer isso, porque o aeroporto está dentro da Baía de Guanabara, né? Não, o projeto é belíssimo, né? Falei desde a primeira vez que eu tomei contato, torço para que dê certo, para que a gente supere as dificuldades aí. Uhum. Investidores, eu já vi que tem muito interessado. Bastante interessado. Então isso já nos anima demais. E você criar espaços de terminais numa área que está saturada é fomentar a economia, desenvolvimento econômico. Comentamos da possibilidade de uma ZPE. Isso. Eu viajei 2 vezes à China e aprendi lá que a China virou o que é de 40 anos para cá por causa de ZPS. Uhum. Criaram acho que 5 ZPS e o Isso. país começou a se desenvolver de uma maneira impressionante. Então a gente criar essa logística, tentar associar a uma zona de processamento de exportação com benefícios fiscais. Esse é o objetivo nosso. Eu acho que Exato. vai fomentar a Baixada Fluminense de uma maneira tal que vai ficar difícil competir. Exato. É uma das nossas propostas, né, de criar. Falamos com o Elson Braga, que é um especialista nessa questão de ZPE, o presidente da Associação Nacional de ZPS. Auxiliou o Congresso a aprovar essa lei da ZPS, que é a Zona de Processamento e Exportação. O Rio de Janeiro precisa, e essa região aqui, esse local, né, ali é um Porto do Rio, a Baixada Fluminense, né, precisa de uma ZPE, que é uma Zona de Processamento e Exportação. Para vocês terem uma ideia,
A ZPE você não é isento de imposto, né, quando você traz, e também para exportação. Tem vários benefícios. Vamos lá brincar como uma zona franca, quase que uma zona franca. E isso vai gerar uma riqueza muito grande. E o que o Ricardo falou da questão da cabotagem, eu sempre digo o seguinte, é um sonho das pessoas nessa área de navegação, comandantes de navio, com certeza, pessoas dessa área marítima, de mar, de estimular a cabotagem no Brasil. E nós nunca conseguimos implantar, com 8.000 quilômetros de costa. E eu aponto a ferida e o problema. É a falta de um porto concentrador de cargas. Mas não adianta ter um porto concentrador de cargas no Nordeste, porque inviabiliza depois também você trazer. É onde está o centro de consumo. É onde o né? consumo, 70%, eu digo para você, está aqui, é a região Sudeste. Então, se um petroleiro atracar no Espírito Santo, já inviabiliza. Lá eu tenho área para descarregar um navio de petróleo. E vai fazer o refino aonde? Como que traz, para fazer o refino, e como que traz para o centro de consumo? Já inviabilizou, porque você põe 10 centavos, 15 centavos a mais de custo por litro, você já inviabilizou aquela operação. Então, essa oportunidade que nós temos no Rio de Janeiro, que a natureza nos brindou, né, com esse Baía de Sepetiba ali, com a Restinga da Marambaia, né, tornando aquela área abrigada, e de frente saiu um rio fantástico desse, que foi navegado pelos jesuítas já, então não é uma novidade. Descobrimos, por exemplo, né, colocamos ovo em pé. Não, os jesuítas já navegavam lá atrás. A gente só abandonou, como o Rio de Janeiro abandonou a partir do momento que ele perdeu a capital e foi transferida para Brasília. O Rio de Janeiro ficou focado em carnaval e praia. E hoje nós estamos pagando a conta. Um estado com a vocação portuária, vocação marítima, tanto que a natureza nos brindou desde sempre, porque onde que encontra o petróleo? Na costa, a maior parte é na costa de offshore, é na costa do Rio de Janeiro, é na área de mar do Rio de Janeiro. Então, nós temos esse presente, e o que nós precisamos é começar a recuperar. Por isso que eu parabenizo a Secretaria de Economia do Mar de ter sido criada e por ter escolhido pessoas do teu perfil, pessoas conscientes, pessoas competentes. Que conhece do Ricardo. Não é uma coisa tão política. É muito mais fácil a gente interagir com quem conhece. Porque às vezes, Ricardo, a pessoa coloca, o político coloca lá porque vai apadrinhar alguém. É muito cansativo fazer uma discussão com um político que não entende nada. E você fala, cara, como é que eu me alinho? Assim, no maior esforço, como é que eu me alinho para conseguir criar uma interlocução? Eu tive participando do evento no Forte... Na CEDEMAR. Comissão, tivemos a honra de receber. Um trabalho realizado pela Secretaria fantástico. Então, assim, lotado de gente e pessoas de nível excelente. A gente busca, e são contribuições voluntárias, né? De experts que querem fazer política pública responsável. Então já saíram projetos de lei ali, estamos fazendo agora o plano estratégico de economia do mar do Estado, ouvindo os empreendedores, que a gente tem que ouvir quem gera o emprego e renda, o imposto. É a pessoa que está ali, né, matando a cada dia um leão para sobreviver. Então a gente pega esse pessoal e faz a política pública. Por isso que está dando tão certo, cada vez mais cheio, e trabalhos belíssimos. Agora fomos ao Ministério dos Portos há um mês apresentar o trabalho da CEDEMAR, política Porto Cidade. Nasceu na CEDEMAR. Fantástico. E aí o Ministério dos Portos pediu para apresentar para o Brasil todo. Porto Cidade. Relação Porto Cidade. Já está sendo, inclusive nesse complexo portuário nosso, a gente quer fazer o Porto Inteligente e Cidade Inteligente, né? Que inclusive o Protásio, o nosso grande Protásio, o nosso grande amigo, que eu acho que essa é a vocação nossa, né, do Rio de Janeiro. Interiorizar agora, buscar mais, fortalecer o desenvolvimento para a região da Baixada Fluminense, buscando criar o Porto Inteligente e a Cidade Inteligente, com um planejamento, tanto que participa com a gente a CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado, o CREA, né, participa nessa Câmara Técnica de Debates, para que a gente possa encontrar
o melhor caminho para o Rio de Janeiro. Porque eu digo o seguinte, já está na Bíblia, né? Você primeiro dá para depois receber. O Estado, se ele primeiro oferecer condição para os cidadãos ganhar, ele vai receber de volta a geração de impostos, gera riqueza e a gente vai crescer, né? Jesus já ensinou isso lá atrás para a gente que é a cabeça dura para aprender. É isso que a gente quer ouvir o empreendedor. Exato. Que é esse gerador, né, das riquezas. Estamos juntos. Bom, eu só tenho que agradecer a presença de todos. O assunto, poderíamos aqui ficar o dia todo, agradabilíssimo. O convidado é super especial, né? A Ágata abrilhantando a gente aqui, menina super inteligente que eu admiro muito. E muito ativa, isso é importante. E também nós temos aqui, Ricardo, a Mariana Alexandre, a filha do nosso comandante, que eu quero mandar lá um abração, um beijão para ela. Tem quantos eu tive a surpresa aqui, Mariana. Fantástico, parabéns. A Mari é uma danadinha, tá? Ela é atriz, dubladora, né? Quantos anos ela tem? Com 24. 24. E tem aí no TikTok, por exemplo, 10 milhões de seguidores. Olha isso, gente. O que é isso? Olha. O pai é meio babão, né? É, babão. Não, mas a gente também, nós vimos aqui o vídeo, né, Agatha? Fantástico, uma voz lindíssima, maravilhosa. Continua assim, parabéns. Né? E o pai que tem também. Podia dar esse fruto, né? Da árvore se vê o fruto. Obrigado pelo carinho, a gente agradece isso. muito. Eu queria as tuas considerações finais, comandante, para que a gente volte mais vezes para a gente dar sequência nesse trabalho. Maravilha. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, divulgar a secretaria, que é uma recém-nascida, né, praticamente, mas tem esse trabalho importantíssimo, que é a economia do mar, a energia no nosso estado. Dizer que as portas lá estão abertas para os empreendedores, para a Cedemar, só viu lá os GTs funcionando a pleno vapor. Uhum. E dizer que o nosso papel é esse, é conectar os atores, né, para fazer a política pública e tentar primeiro não atrapalhar os empreendedores, que já é uma grande coisa, e depois poder remover os obstáculos e tentar ajudar no que for possível aí. Então, obrigado, Cedemar, portas abertas. A gente fica aqui na Presidente Wilson, 231, 19º andar. Quem puder passar lá tomar um café conosco vai ser um prazer. Obrigado. Dá para sair daqui do prédio, né? E ir andando até lá. Eu vim andando. Uhum. Agatha. Quero agradecer, né, mais uma vez aqui por estar aqui com vocês. Mais uma conversa, mais um debate. E que venham outros. Quem tem que agradecer, na verdade, somos nós, né, Ricardo? A presença da Agatha sempre, agora do comandante. Ricardão. O Ricardo é um irmão, um grande amigo. E parabéns, Ednei, por você retomar esse programa, porque a gente entende que muita informação de qualidade falta ainda para a nossa sociedade, e acho que você está fazendo um trabalho que vai certamente munir de informação muitas pessoas sobre os portos, sobre aeroportos, a aerotrópole, que a gente tem que conversar, mas até mesmo os modais, e eu já vou deixar uma dica aqui, você tem que falar no próximo programa sobre a EF-118, essa estrada de ferro. Ótimo. Que sai de Vitória, a estrada de ferro Vitória-Rio, ou Rio-Vitória, que... Ela é fundamental não para é justo para a nossa sociedade que ela pare em Campos, que ela pare lá em cima. O Rio de Janeiro perde muito, e se o Rio de Janeiro perde muito, São Paulo perde muito, o Brasil perde muito. Então, eu sugiro que no próximo programa você trate disso. Com certeza. Ricardo, você por isso que eu falo, né? Tem que estar sempre presente, porque traz grandes ideias, e eu acho que isso é importante. Essa ferrovia, que é a F-118, que virá de Vitória, o traçado dela é previsto até Nova Iguaçu. Existe uma tentativa de que ela pare em Campos, no Porto do Açu, mas com certeza não vai acontecer, porque ela deve parar exatamente no complexo portuário e hidroviário do Guandu. Deve ir até Japeri, não é nem até Nova Iguaçu. É esse o nosso esforço, e vamos, né, trazer aqui. E junto com a RJ Mais Negócio, que é uma força, né, um canhão que tem aqui na associação de comunicação
e de dar oportunidade para as pessoas, empreendedores, estar colocando, expressando o trabalho dele, as dificuldades, né, a ideia, enfim, os pensamentos, o crescimento, porque hoje nós crescemos muito aqui, todos crescem com um debate desse, com uma conversa dessa, e eu tenho certeza que você de casa também vai crescer bastante interagindo conosco, né? Eu queria deixar os agradecimentos e dizer que em breve voltamos com mais um Portos, Aeroportos e Modais. Parabéns. Valeu, obrigado. Vai lá, vai lá.